Olá você! Estamos aqui em mais um podcast Fala Chefe, tá? Só relembrando que a gente sempre fala chefe, porque na minha história eu acostumei a chamar quase todo mundo de chefe. Então todo mundo já me chama também de chefe. Então, para ficar bem informal esse nosso papo, ficou como Fala Chefe. E hoje eu tenho a grata surpresa de receber aqui meu amigo Hugo Santiago, nada mais, nada menos, que é o cara que eu recorro quase todos os dias para tirar minhas dúvidas imobiliárias. Em um país de tamanha informalidade, com os cadastros quase que inexistentes, a maioria das pessoas tem a terra, tem a casa, mas tem um contrato de compra e venda. Não tem um registro, não tem um documento hábil. Eu trouxe aqui para tirar todas as nossas dúvidas o meu querido Hugo Santiago. Seja bem-vindo, Hugo. Harrison, um prazer, um privilégio grande estar aqui com você, bater esse papo, conversar, falar dessa área que me encanta, que me faz muito bem, que é o imobiliário, além de ser um fator de resolução de muitas coisas, muitas questões da vida das pessoas, né? Quem não quer ter a sua casa, o seu imóvel regular, feito de maneira correta? E a gente está aqui para tentar ajudar as pessoas, tentar falar sobre esse tema, e um privilégio. Agradeço demais estar aqui com você, com essa turma aqui do Instituto, e vamos que vamos, né? Maravilha! Para quem ainda não conhece a história de Hugo, Hugo é também bacharel em Direito. Durante 10 anos, ele foi oficial do Registro Civil e tabelião de notas do TJ Bahia, e acumulou experiência e larga todo dia lidando com pessoas para resolver problema imobiliário, e depois foi aprovado no concurso para a advocacia de uma estatal, e hoje ele está trabalhando nessas áreas aí. Eu diria, sem sombra de dúvida, um cara que hoje já consegue ter a imparcialidade de quem saiu de dentro da atividade de oficial e hoje está do lado de fora ajudando as pessoas a resolverem os seus problemas. Hugo, fala um pouquinho para a gente aqui, como é que uma pessoa que é oficial larga esse cargo e hoje está advogando para as pessoas resolverem os seus problemas? Fala um pouquinho da sua carreira aqui para a gente, Hugo. Cara, é o seguinte, a atividade de registros públicos é uma atividade fascinante, boa, mas acontece que existe também, por detrás dessas questões, os nossos sonhos, né? Então, assim, eu exerci essa atividade por 10 anos, uma atividade linda, faz muita diferença no meio social, as pessoas precisam desse recurso, mas chegou um momento em que eu entendi que a gente poderia ajudar dando conhecimento às pessoas. Hoje, o que eu puder fazer para que as pessoas saibam dos seus direitos registrais, notariais, eu vou fazer, e o que me motivou foi muito isso. Obviamente, também a atividade que eu exerço hoje me faz muito bem, me dá muita alegria de poder também servir a uma entidade pública e, paralelo, tentar, né, fazer com que as pessoas possam, através do conhecimento da atividade judicial, ter o máximo de informações possível, né, sobre os seus direitos. E, então, o que me motivou, o que me levou foi isso, fazer com que o que eu aprendi, o que passou por mim ali durante 10 anos, eu passar para outras pessoas, para advogados que estão começando. Maravilha. E você meio que pegou numa fase de transição muito boa, porque cada vez mais o judiciário, abarrotado como ele se desafoga valendo-se dos serviços administrativos cartorários. Isso. E aí esse mercado é um mercado muito novo e também muito pujante. Fala um pouquinho para a gente um pouco desse mercado. Como é que você encara a solução administrativa, a celeridade dela, se comparado com o mesmo problema quando levado ao judiciário? É isso. Isso, na verdade, é o nó. Hoje, de quem advoga, de quem sai da faculdade e bota a mão na cabeça e fala assim, o que fazer, né? Como ganhar dinheiro, como resolver minhas demandas e ter uma advocacia pujante. A questão hoje desse processo que o judiciário vem sofrendo de retirada de demandas de dentro do seu cerne é resultado desse aborramento, né? Existe hoje um elevado número de processos que o judiciário entende que precisa ser retirado de dentro do seu poder, porque ele hoje não faz sentido ser. Então, assim, hoje advogar, né, ter uma advocacia voltada para o extrajudicial é super rentável, super possível, e o Poder Judiciário está ávido com que as demandas que não existam conflitos sejam resolvidas extrajudicialmente. Existe hoje já há algum tempo, uma resolução de número 150 do CNJ, que acabou abrindo portas, né, fazendo aquele sistema multiportas,
E foi ali um deflagrador, e esse sistema começou a correr porque o CNJ fez uma pesquisa e notou que até 2009, essa pesquisa foi até 2009, houve um excesso, não havia mais condição do judiciário dar conta por si mesmo, de tanta demanda, e que essas demandas poderiam ser feitas de maneira extrajudicial, tendo o cartório, tendo um tabelionato de notas, tendo um registro de imóveis, como fiador, como aquele agente que vai trazer a legalidade. Então, hoje é um mercado excelente, inclusive você que está ouvindo a gente aí e que quer começar na advocacia, segue o Instituto, a gente vai ter muito conteúdo importante, informando muito, dando muita dica de como atuar na área, e esse é o meu papel hoje, essa eu encaro como uma Maravilha. missão. Então, você que está nos ouvindo, você precisa prestar atenção no seguinte ponto. Muitas demandas que hoje são levadas ao judiciário poderiam ser resolvidas administrativamente. É que o judiciário, como todo mundo sabe, ele tem uma taxa de congestionamento muito grande. Você vai em comarcas que tem 8 mil processos para um juiz resolver. E o time é bem diferente da sua necessidade. Então, antes de levar o problema ao judiciário, converse com algum advogado e procure saber, esse meu problema é possível de ser solucionado na via administrativa? E aí eu já transfiro aqui para o meu amigo Hugo. Quais são assim, as principais demandas que no passado eram judicializadas e que hoje podem ser resolvidas administrativamente no cartório? Muita coisa entrou aí nessa muita leva. Coisa, muita coisa, né? Você vai ter aí, a partir do novo CPC, muita coisa. Vou destacar aqui algumas, não vou ser exaustivo, mas eu vou tentar fazer o máximo. Por exemplo, hoje você consegue fazer um divórcio extrajudicialmente, desde que você não tenha filhos menores. Se você tiver... Hugo, eu tenho um bilhão de patrimônio. Pode fazer, desde que você não tenha um filho menor e seja consensual, obviamente. E quanto tempo demora um negócio desse? Cara, se você for muito devagar, se o advogado for muito moroso, você vai demorar aí 15, 20 dias, você está divorciado. 15 dias para fazer um divórcio. Se o cartório te ajudar, se for tudo bonitinho, se entregar tudo redondo. Eu já fiz divórcio. Se for para o fórum, isso vai mais de 3 anos. Porque vara de família você sabe como é, né? Lotada, né? É complicado, né? Então, assim, uma outra questão, inventários extrajudiciais, aquele inventário que você está se ocupando há 15 anos, há 10 anos, senta com a sua família, pensa direitinho se vale a pena esse custo, e você vai poder fazer isso dentro de um cartório de notas, fazer tudo, levar para os registros. Mas o inventário tem que ter advogado assinado. Obrigatoriamente. Tanto Perfeito. O divórcio como o requisito é essencial. Você não consegue fazer essas práticas sem. Então, um inventário que às vezes vai demandar muito tempo, vai depender de despachos do juiz e coisas dessa natureza, você já pode fazer todo ele de maneira extrajudicial. E outra coisa, uma vantagem interessante do inventário extrajudicial que você pode fazer em qualquer tabelionato do país. Não precisa ser onde eu tenho domicílio, não. Onde os bens estão, ou não importa. A lei faculta essa possibilidade. Uma terceira vertente, falando agora especificamente de regularização imobiliária, você tem um processo hoje de uso capião extrajudicial, é algo revolucionário. Você consegue hoje, dentro do próprio cartório de imóveis, fazer toda essa tratativa de regularização, os entes públicos respectivos são ouvidos, você vai ter ali uma possibilidade, Harrison, gigantesca de fazer um processo de regularização e resolver um problema, às vezes, de décadas de uma pessoa. Então, mesmo o meu imóvel não estando formalmente regular, com documentação, a primeira documentação já pode ser feita direto no cartório. Diretamente pelo uso capião, né? Aí você tem todas as espécies, você pode o especial urbano, o extraordinário, o ordinário, todos eles comportam rito. E aquelas notificações de lindeiros, tudo isso ocorre administrativamente? Todas elas, inclusive existe a possibilidade de se fazer por edital. Existe a possibilidade. Se eu não conseguir falar com a pessoa, solta um edital. Você precisa identificar quem é. Né? Isso, se o imóvel valer 10 milhões de reais. Não importa. Não importa o valor. Não importa, porque você vai ter, desde que ele se encontre dentro daquela modalidade de uso capião. Obviamente que cada modalidade tem as suas especificidades, tem as suas possibilidades de ser feito, mas uma vez que ele esteja inserido, Harrison, e eu consigo fazer da minha unidade isolada sem fazer de uma área muito grande. Nem depender de nenhuma implementação do poder público para que a sua área seja regularizada. Olha você, essa notícia é maravilhosa. Se você tem algum imóvel que você já comprou há muito tempo e não tem aquela certidão de nascimento, não tem o registro daquele imóvel em um livro próprio. Todo mundo conhece alguém assim, né? Todo mundo conhece. Aliás, eu não sei se você tem assim no Brasil, qual é o percentual de regularização dos imóveis
imóveis urbanos e rurais no país? Tem algum dado mesmo que solto? Foi feito pelo o Ministério das Cidades, né? Foi feito, essa pesquisa deve ter uns 8 anos, que no Brasil existe mais de 100 milhões de imóveis irregulares. Putz. Vai dar aí, em percentual, perto de 55% a 60% dos imóveis. E isso é absurdo, porque isso leva aos maiores crimes e atrocidades de grilagem. Sim. A gente teve problemas na Bahia sérios envolvendo organização de irregularidade de imóvel. E fora que imóvel, Harrison, casa própria, terreno seu, tem uma relação muito estreita com dignidade da pessoa humana. É verdade. Né? É verdade. A gente, desses percentual, a maioria são de pessoas completamente necessitadas. Aí você já está entrando também naquele tema que é diferente, mas não deixa de ser um tema importante, que é a REURB, aquela lei que veio na época do presidente Michel Temer, não é isso? Em 2009, 2010, essa lei foi implementada e ela trata de regularização de loteamentos, de agrupamentos urbanos, sendo bem técnico aqui, irregulares, né, informais. Essa daí já é feita pelo poder público. Ela tem um start, por exemplo, uma associação de bairros pode dar o start, tranquilamente. Entendeu? A Defensoria Pública pode dar o start. Entendeu? Perfeito. Você tem vários legitimados. O Ministério Público pode dar o start. Entendeu? Então, mas depende, sim, do poder público. Para fazer aquela maior. Ela é um pouco mais abrangente porque ela trata de questões de natureza ambiental, de natureza urbanística, entendeu? Questões de referência de infraestrutura, entendeu? Perfeito. Então, você depende ali de um pouquinho do poder público. Então, voltando só para você situar, se você tem um imóvel e ainda não tem a documentação idônea desse imóvel, é possível regularizá-lo administrativamente, sem invocar o judiciário, bastando ter um profissional competente. E, neste caso, eu repito, eu não conheço ninguém que esteja mais adequado e atualizado com as normas envolvendo a regularização imobiliária do que meu amigo Hugo. Aliás, 10 anos de experiência só fazendo isso. Dizem que o diabo sabe muito porque é velho, né? Não porque é estudioso. Então, 10 anos fazendo um tema, por certo, torna-se muito bom nesse tema. Mas bora lá, Hugo. Então, a gente tem uma informalidade muito grande, um judiciário moroso e uma solução proposta que nem sempre está acessível a todos. Exato. É porque é um direito muito peculiar. É um direito muito peculiar, concordo. A gente não tem a cadeira de direito imobiliário nas faculdades, né? Não tem ninguém. Se você perguntar quem está saindo da faculdade agora, pergunte ele assim, como é que eu faço uma retificação administrativa de uma área rural? Ele não vai conseguir. Não é porque é um péssimo profissional, é porque não foi dito. Isso não foi falado dentro de uma... Então, você está me dizendo que aquele grave problema, eu comprei uma terra do avô de Ítalo, há 20 anos atrás, que a terra era assim, divisão com as terras de Jadson, do lado direito com o rio Jequitinhonha, ao sul com... É aquela divisão meio louca. Sim, feita corda, na corda. Quer dizer que mesmo esses temas mais, eu diria, aparentemente grotescos, conseguiram ser resolvidos administrativamente. Hoje já há muitos provimentos do CNJ, provimentos do Tribunal de Justiça da Bahia e legislação capazes de fazer essa retificação, né, administrativamente. Obviamente, eu vou sempre fazer essas ressalvas porque você precisa ver o caso concreto e precisa saber se aquela situação se encaixa à legislação. Mas, de modo geral, grosso modo, obviamente, é possível. Há uma legislação nacional e os TJs regulamentam temas específicos. Porque, por exemplo, se alguém falar assim, Hugo, sabe que podcast é uma via que alcança o Brasil todo. Sim. Então, uma pessoa está na região, diria, mais complicada do Brasil, ou está no outro estado nos ouvindo. Com as leis nacionais, você já conseguiria ter visão geral. E analisando as regulamentações do Tribunal de Justiça daquele estado, você conseguiria pormenorizar, até porque eu acho que os tribunais se comunicam quando vão regulamentar temas iguais para o Brasil como um todo. Hoje o CNJ ele tem uma preocupação muito grande, Harrison, em trazer normativos mais gerais dessas questões extrajudiciais. É uma tendência muito tá aí à vista de todos. Então, sistemas mais gerais, o CNJ ele tem feito muito provimento e os TJs têm trazido cada particularidade para a sua realidade e feito uns desdobramentos, né? Hoje, na Bahia, nós temos o Código, né, de Normas, que não é uma lei. Você aí, por favor, que está advogando, né, não fala assim, a lei, código, não. É um provimento do Tribunal de Justiça que regulamenta muita coisa do extrajudicial, basicamente tudo do extrajudicial como um todo, né? E, obviamente, o imobiliário. Se meu tema já estiver no judiciário, eu consigo desistir e vir para a via administrativa? Com certeza. Mesmo divórcio, mesmo inventário? Pode sim, você pode fazer. É inclusive uma orientação que eu dou a quem está nos ouvindo. Se você está dentro de um inventário onde há consensualidade,
você não está tendo nenhuma dificuldade com as suas relações ali interpessoais para resolver o problema, não faz sentido você continuar a depender do judiciário. O judiciário precisa se ocupar de coisas realmente conflituosas, questões que necessitam de um terceiro para que se resolva, né? Você entregar sua vida a um terceiro para resolver não faz sentido desde que você esteja bem com o outro. Então, você pode existir um divórcio, um inventário, uma retificação administrativa, de repente alguém entrou dentro do judiciário para poder trazer uma resolução, você pode existir e fazer isso direto por via extrajudicial, que você vai ter o seu problema tão resolvido quanto. Maravilha. E dentro da sua experiência, seja lá no cartório, ou seja agora também como advogado, não precisa nem dizer nome, óbvio, mantendo a descrição, mas você tem assim algum case de, aparentemente assim, falou, rapaz, um caso que aparentemente estava bem difícil, bem possível e administrativamente você conseguiu resolver? Vou falar da minha experiência como titular do cartório, tá? Houve uma situação que era a seguinte questão. O locador do imóvel, né? Ele fez um contrato de locação, vou usar nossos nomes aqui, tá? Eu sou o locador do imóvel, fiz um contrato de locação com você. Eu sou inquilino. Eu sou inquilino, só que Ítalo quer comprar esse imóvel seu. Ok. E nós estamos falando de um imóvel de 4 milhões de reais, certo? E aí, Ítalo quer muito comprar, está super interessado, e fez essa compra diretamente comigo, sem se dar conta de que você, como inquilino, tem prioridade na compra. Okay. E isso bateu na minha frente, e em 10 minutos de conversa, eu pude falar com essa pessoa, né? Ali era minha obrigação como oficial do cartório, tratar desse tema, e a gente conseguiu resolver com 10 minutos de conversa um prejuízo que ele tomaria provavelmente, porque o que acontece? Se ele fizesse esse pagamento, o inquilino poderia judicializar a situação e retomar o imóvel naquele valor que ele pagou. E por conta dessa conversinha de 10 minutos, ele deixou de ter um prejuízo de 4 milhões de reais. Maravilha. Por quê? Porque fez uma notificação extrajudicial informando, vinculando o valor, dizendo que o cara tinha 30 dias para poder fazer. Um outro caso, que é também assim, bem emblemático, são os inventários, né? Houve um inventário que foi feito também dentro lá do cartório. O advogado veio conversar comigo, eu à época titular, explicou todo o imbróglio. Na verdade, havia sim uma certa resistência de um ou outro herdeiro, mas na conversa com o advogado ficou tão claro para ele a vantagem que seria que eu orientei ele a tomar a seguinte decisão. Cara, converse com seus clientes, converse com o advogado dos outros também e veja as vantagens da celeridade, da resolução dos conflitos. E se ainda houver uma resistência, vá numa câmara de arbitragem. E assim ele o fez. E na câmara de arbitragem, ele conseguiu resolver a situação. Maravilha. Então, assim, você está falando de um processo, Harrison, que estava parado há 18 anos. Então, são casos assim muito graves, porque você atrapalhar a vida de uma pessoa por 18 anos... sabe? Verdade. Vai ficar ali o tempo inteiro, você não vai ter resolução de um problema que, se você tiver um pouquinho de habilidade, tem como resolver, né? Entendi. Houve muita resolução dessas demandas por conta de simples questões extrajudiciais. Por exemplo, para encerrar, havia uma... Não, pode ficar muito à vontade. E havia uma hipoteca em um imóvel, né, feita por um agente financeiro, e essa hipoteca estava impedindo com que um eventual comprador do imóvel comprasse esse imóvel seu. Você tem um imóvel que tem uma hipoteca em favor de um terceiro e eu quero comprar, mas eu não vou comprar, obviamente, porque está hipotecado. E aí, quando essa pessoa chegou no cartório lá para falar comigo, eu fui olhar, eu falei, cara, mas essa hipoteca aqui tem 20 anos que foi feita. Isso está prescrito. Ele, como assim? Tomou um susto e tal. Aí, vamos lá no Código de Normas. Aí está lá expresso. Bastava um requerimento, Harrison, extrajudicial para o cartório, provando que havia 20 anos, ficava clara a inércia do credor e que aquilo estava prescrito. Brincadeira. Né? E acabou o problema da pessoa. No dia a dia, eu lidando com clientes, a gente percebe toda aquisição de imóvel, a depender do valor do imóvel,
a gente faz aquele due diligence. Sim. Você analisar a história do imóvel, do vendedor do imóvel. As cautelas todas, As né? cautelas todas, se deve tributo, se não deve, a forma de Trabalhista. aquisição, se teve simulação no meio, se não teve. E aí tem dois perfis. Tem um perfil de cliente que tem todo o cuidado com essa segurança jurídica e aí pede para fazer com todas as considerações possíveis, com todos os riscos. E tem aquele que, depois de tudo isso mapeado, o cara fala, velho, quanto mais empipinado o imóvel, para mim, melhor, porque eu vou resolvê-lo no judiciário com muita demora. Sim. É o tempo que eu boto o preço do imóvel lá embaixo. Desvaloriza, né? Desvalorizo em cima dos problemas que tem. E aí, você que está nos ouvindo, é uma boa observação. Você tem duas formas de comprar um imóvel, tá? Ou fazendo esse due diligence, fazendo toda essa análise pormenorizada, tintim por tintim, todas as certidões, se deve tributos, FGTS, trabalhista e tudo mais. E isso, estando tudo certo, o valor do imóvel vai lá para cima, porque está todo regular. Ou tem aquele outro perfil de você comprar um imóvel todo empipinado, com penhora, vai para leilão, não tem licença de construção, não tem nada, e o imóvel, o valor vai lá para baixo. E aí você agora tem uma alternativa interessante, que vou pegar todos esses problemas e ver se consigo resolvê-los na via administrativa, se tem como ou não. Isso. Por isso que contratar alguém ou conversar com alguém especialista em direito imobiliário pode te render bons lucros e bons resultados. E como o doutor Hugo está aqui falando, como não é uma matéria muito vista no dia a dia da academia, é uma matéria que você só percebe depois que apanha, só depois que toma a primeira surra. E não é razoável ter um prejuízo muito grande para aprender. Aliás, não é necessário esse grau de sacrifício. O que é necessário é conversar com um especialista. E aí vai minha dúvida. É possível, então, você, ao final aqui, liberar contato, liberar plataformas de acesso, se for o caso, para pessoas falarem contigo, tirando as mais variadas dúvidas sobre o tema. É possível dar uma espécie de uma consultoria virtual? Assim, eu hoje, como advogo dentro de uma função pública, minha missão é produzir conteúdo para ajudar as pessoas. Se a pessoa tiver uma dúvida de natureza extrajudicial, posso responder e sem problema nenhum. Porque hoje os cartórios estão cada vez mais ficando digitalizados. Sim. Você, daqui um dia, o cara vai comprar um imóvel em São Paulo, matrícula 10, 20 e 30, você entra lá, pede aí a escritura, certidão de inteiro teu, você olha tudo e faz tudo à distância. Já há isso já está começando a existir. O registro de imóveis hoje, o CNJ tem como meta com que ele seja integrado no país inteiro. Obviamente, isso vai demandar um pouquinho de tempo, mas a intenção hoje é que você aqui na Bahia queira comprar um imóvel em Manaus, você vai entrar num registro de imóvel nacional, fazer o requerimento, pagar aquela taxa devida, essa vai vir para você vai fazer o recebimento daquela certidão, praticar o ato que você quiser praticar e fazer esse registro também, tudo de maneira online. É o caminho, né, Harrison? Hoje... Daqui um dia vai botar o meu CPF e se eu tiver um imóvel no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, vai aparecer. Isso já acontece no seguinte quesito, numa coisa chamada Central de Indisponibilidade de Bens. Ó, fica mais uma informação para você que está nos ouvindo. Por exemplo, se você hoje tem um débito no judiciário, está sendo cobrado por isso, um débito trabalhista, um débito de natureza não trabalhista, qualquer coisa, e o juiz daquela ação, ele quiser bloquear todos os seus bens, ele não precisa mais hoje saber se você tem bem, saber se você não tem. Então, você que está advogando, você pode pedir que o juiz bloqueie as matrículas com base na central de indisponibilidade de bens, que tem um termozinho pequeno que se chama CENIB. O que é isso? É uma central gerida pelo Registro de Imóveis Brasileiro, e lá eles recebem essas ordens do judiciário. No caso, você, pessoa física, vai chegar para o CENIB uma ordem de bloqueio no seu CPF. E o CENIB vai botar dentro da plataforma e todos os registradores de imóveis do Brasil são obrigados a acessar essa plataforma e lá vai ver que o seu CPF tem uma ordem de bloqueio e vai bloquear todas as matrículas que você tenha no país daqueles imóveis. Então, você que está executando alguém, o extrajudicial está lhe ajudando aí. Faz isso pela via extrajudicial? Não, você faz no judiciário. No judiciário. Você está no judiciário, mas é uma coisa que muita gente desconhece. Você não consegue, você fica ali bruscando uma série de imóveis, indo cartório por cartório, catando isso. Entendi. Né? Sabe que um dia eu estava lendo um tema que me chamou muita atenção, que envolve essa integração. É que daqui uns dias a tecnologia blockchain vai ampliar tanto
que eu quero fazer um investimento, eu quero comprar 10% do imóvel de Neymar lá, sei lá, na praia lá no sul do Brasil. Certo. Então, as pessoas começarão a vender os seus imóveis ou parte deles através de um contrato que é amarrado, criptografado, Sim. de modo que não tem nem o que contestar depois, porque já descumpriu ou cumpriu, automaticamente Sim. as cláusulas são cumpridas, são executadas. Sim, sim. E daqui a uns dias eu vou começar a comprar ou comprar imóvel, parte de imóvel, como forma de investimento. Então, eu quero comprar 1% do imóvel tal, isso vai virar... É a múltipla propriedade. Múltipla propriedade. O nome disso hoje é o plano de direito imobiliário tem caminhado. Um cara aí de uma startup falando que está criando essa tecnologia. Eu falei, rapaz, onde é que a gente vai chegar? A propriedade mudou muito, o conceito de propriedade, as relações de propriedade, as relações com os bens. Hoje, para você ter ideia, a posse vale mais que a propriedade. Tá ferro. Explica mais um pouquinho. Hoje, a situação fática, hoje, ela pesa mais para o judiciário. Então, se você... Não adianta eu ter só o registro se o cara já mora lá há 35 anos e prova que é dele, que está lá, blá, 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 blá. Hoje, blá, o judiciário ele pesa muito mais a posse. A posse, por quê? Porque a posse tem relação com o fato. Você tem por exemplo, você tem formalmente um registro em seu nome, mas, de fato, a posse não é exercida por você. Você não se comporta como dono daquele imóvel. O fato se tornou tão importante que o direito de laje foi regulado. Exato. Está um exemplo claro e clássico aí. Você deixou muito claro. O direito de laje está hoje consolidado. Hoje o direito de propriedade de laje, mas surgiu, é oriundo de fato. Tanto que hoje se tutela com muito mais vigor a posse. Interessante. É interessante. Eu ficaria aqui horas e horas falando com o meu amigo Hugo sobre esses temas, porque assim, o direito imobiliário é um ramo carente nas faculdades, carente na advocacia, e aí ele começa a lhe perguntar, Hugo, e como é a advocacia no direito imobiliário? Ela é pujante, tem espaço? O que é que você... Vamos considerar agora que... Eu até lhe peço que fale aqui para essa Câmara, vamos considerar os inúmeros alunos que estão à beira do caminho, Sim. pensando, terminei meu curso, o que fazer, não vê na faculdade os temas mais importantes. Não se vê na faculdade direito previdenciário. Verdade. Não se vê direito eleitoral. Não se vê direito imobiliário. Não se vê direito marítimo. Não se vê direito marítimo com menor importância se comparado ao grau de demandas. Não se tem aula sobre administração. Não, quem quiser montar escritório não sabe. Não tem aula de PJE. Não tem aula de sistema. Não tem aula de gerência de escritório. Não tem aula de nada disso. Sobre direito extrajudicial. Direito extrajudicial talvez seria mais amplo, né? O direito extrajudicial. Direito financeiro, que é a nossa praia, mais recente, né? Mas mesmo assim, diversas faculdades ainda não têm. Eles colocam meio que agregado ali com o direito tributário, dá umas 3 aulinhas de financeiro e já pula para tributário. Sim. Então, considerando a possibilidade de diversas pessoas se interessarem pelo ramo, qual seria o conselho que você deixaria para esses alunos? É uma boa área de atuação? Ela tem uma rentabilidade boa? É possível ao estudante que, no lugar de esperar uma sentença judicial, levantar o alvará com 10 anos, ele já antecipar um pouco os honorários administrativamente através dessa forma que você está nos falando? O que é que você falaria para os nossos estudantes? Ou estudantes e formados que estão aí pensando no que atuar? Né? Primeiro, assim, vou falar para você que está nos ouvindo, né? Experiência de quem ficou 10 anos atrás do balcão e hoje de quem ajuda a formar pessoas nessa área extrajudicial, né? Gente que está aí militando. O que eu poderia dizer? Primeiro, é um oceano azul. A gente acabou de dar um dado aqui de que 100 milhões de imóveis no país estão sem regularização, né? E hoje existe legislação muito firme, muito vigorosa de que pode haver resolução. Mas, para isso, eu imagino que você precisa ter muito conteúdo, você precisa buscar conteúdo. Não se vê isso com clareza na faculdade e te encorajo firmemente a buscar alguém que você entenda, que sabe, né, da matéria, a te fazer entrar por esse ramo. É um ramo lindo e tem muito o que ser explorado, principalmente porque, pensando do ponto de vista de quem vai advogar, o retorno financeiro é elevado, porque você vai estar resolvendo demandas muitas vezes são muito caras às pessoas, né? Você está resolvendo um problema fundiário do país, num aspecto mais abrangente, e às vezes você está trazendo uma dignidade para aquela pessoa que está ali, e o retorno é imediato.
Maravilha. Você consegue pagar rapidamente a pessoa, por quê? Porque você não está dependendo do judiciário que, né, tem as suas qualidades, mas tem um defeito que é o represamento de demandas. Então, a primeira coisa, se informe, procure se informar muito, e o Instituto está aqui hoje com essa perspectiva. Eu venho aqui para agregar esse valor, a gente vai trazer muita informação nesse sentido. A segunda coisa, sim, tem um retorno interessante, legal, porque são demandas que normalmente de valores mais elevados, se está tratando de imóvel, né? E a terceira coisa, existe uma satisfação pessoal muito grande em você resolver as relações que as pessoas têm com as coisas, né? Com aquilo que elas atribuem muito valor, que é a sua casa, que é a sua moradia, ou de repente algum local que você tem um afeto, e vale a pena, vale a pena. Foi feito um estudo econômico, Harrison, sobre isso, para que você fique aí bem com clareza do que eu vou dizer, que lá na Argentina, em um local muito, muito irregular, e 2 pesquisadores lá fizeram um estudo, e bairros limítrofes, um que foi saneado regularmente e outro não, os imóveis triplicaram de valor naqueles que são saneados. Por quê? Porque o cara, quando tem um imóvel resolvido, ele vai investir no imóvel, ele vai embelezar seu imóvel, ele vai dar valor ao imóvel, ao contrário daquele que vai ter um imóvel sempre na clandestinidade, na precariedade, muitas vezes até por uma questão de ignorância. Então, é muito, muito resultado. A cadeia que envolve isso é muito grande, entendeu? Então, eu te encorajo, vale a pena, e conte conosco. Maravilha. Isso aí. Então, esse talvez é o nosso fechamento aqui com chave de ouro. O nosso Instituto Harrison Leite, ele trouxe aqui a peso de ouro o doutor Hugo Santiago para dar para você esses elementos de como advogar na área imobiliária. E não apenas no direito imobiliário, nesse direito mais amplo que resolve todas as coisas que envolvem a via administrativa. Nós teremos aqui um curso envolvendo esses temas, que o doutor Hugo Santiago estará à frente, e você poderá aprender como advogar. E vou lhe dizer, olha, a inventário, divórcio, já foi no passado considerada a rainha das ações. Porque se você pegar o percentual dos honorários advocatícios, colocar em cima do valor do monte-mor que está envolvido, seja numa herança, no inventário, seja numa separação. E quando você agrega ao tempo, ao seu trabalho e o benefício que você dá para as partes e para você, é muito melhor do que as vias tradicionais de resolução de conflitos. Então, assim, você será brindado com diversos conteúdos, com diversas aulas envolvendo direito imobiliário e todos os ramos envolvendo regularização imobiliária, as vias administrativas de solução de conflitos. E você terá a companhia de Hugo, que vai, como sempre, vai abrir no chat, vai lá no Telegram. Mande suas dúvidas. Vai resolver dúvidas, problemas do dia a dia. E você vai ser impactado com uma grande possibilidade de ganhar dinheiro na advocacia administrativa, como nós veremos aqui. Doutor Hugo, eu fico assim muito satisfeito com esse papo, tá bom? Dá para render, porque se for falar de inventário, se for falar de divórcio, falar até de transcrição de sentenças... a gente nem entrou no registro civil. Nem entrou nessa parte. A gente teria muito o que falar, tá bom? Urbe é um mundo. Urbe é um mundo. É muita coisa. Então, você vai estar... Hoje já está se aventando fazer execução de títulos extrajudicialmente. Imagine. Vai chegar muita coisa aí. Tem muita coisa. E do lado de cá, nós ficamos assim muito felizes, tá bom? Com o pouquinho que você pôde compartilhar e feliz para todo mundo, né? Porque quando você converter tudo isso agora no curso que você está preparando, eu sei que todos serão brindados aí com lições valiosíssimas de quem não tem apenas a teoria, mas sobretudo a prática. Para mim é um privilégio, para mim é uma alegria. Eu de verdade, de fato, assim, fico muito feliz e como te falei, entendo hoje a minha missão em ajudar pessoas. Maravilha. Eu penso muito, sem querer ser piegas com nada, mas é a minha intenção, porque eu sei que hoje existe um gap nessa área e se eu puder municiar você, te ajudar, e conte comigo, conte aqui com o Instituto, conte com toda essa turma, que tem muita gente aqui por detrás ajudando. Mande aí a sua dúvida, mande aí na caixinha, não sei se o Ítalo vai fazer caixinha, né, Ítalo? Mande aí a sua caixinha, né? Curta, compartilha, entra no Instituto, faz aí a divulgação, porque a nossa intenção, a nossa missão é te ajudar, é encher você de ferramentas para que a sua vida faça sentido, tendo uma vez servindo as outras pessoas. Essa é a minha missão hoje, é te ajudar. Não vamos aqui fazer mais nada além disso, do que te ajudar, tá bom? Um beijo grande, obrigado, Harrison, obrigado. Valeu. A vocês aí, brigadíssimo. Valeu, muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Siga-nos, porque tem muita coisa boa vindo aí no Instituto, do qual o Hugo, a peso de ouro, também já faz parte, tá bom? Um grande abraço.